Fala rapaziada, Couto Trader aqui, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo, a mais um vídeo nesse canal. É o seguinte pessoal, eu acho que vocês estão reparando que eu estou num ambiente aqui, um cenário um pouco diferente. Inclusive, né, não tem nada no cenário, é parede, porque eu estou viajando, estou de viagem, então eu estou em outro local, outro ambiente. E isso implica também em uma qualidade de áudio um pouco inferior aqui, a que vocês estão acostumados no canal. Eu sou o cara que sempre me preocupo muito em passar um áudio de qualidade, porque o principal fator aqui que vocês precisam acompanhar para poder pegar o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês é o áudio. Mas eu imagino que eu vou conseguir estar transmitindo conhecimento para vocês de maneira tranquila mesmo com essas pequenas desvantagens, né, de estar viajando, de não ter um microfone, de não ter um setup realmente apropriado para poder estar trabalhando aqui com áudio de maior qualidade. Então talvez tenha um barulho lá externo, um barulho de geladeira, enfim. Eu acredito que essas coisas, né, podem atrapalhar um pouco, mas não é nada demais. Então pessoal, eu estou aqui viajando e eu operei ontem, de viagem eu operei aqui, tá? E por que isso? Eu trouxe o meu setup, né? Então eu estou com um Note aqui e eu estou acompanhando o mercado por ali. E é o seguinte, algo interessante foi que enquanto eu estava vindo para cá para fazer essa viagem, eu separei umas perguntas, ou seja, eu mandei lá no meu grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, cara, tá aí na descrição, tá no comentário fixado, pede para entrar, manda o pedido lá que eu vou te aceitar. Lá a gente troca muita ideia sobre psicológico, sobre emocional, sobre mercado, sobre até economia, sobre todas essas coisas. Enfim, eu mando minhas operações lá também de maneira antecipada pra galera, tá? Então, cara, clica aí no link, já corre, tá? Pede para entrar no grupo que eu vou estar aceitando o seu pedido, beleza? Mas é o seguinte, né? Eu tô operando por aqui mesmo, pelo meu notebook. Eu trouxe meu setup para cá, inclusive eu vou mostrar ele para vocês agora, tá? E eu acho isso muito interessante. É uma coisa muito legal de quando o cara ele é profissional de mercado financeiro, porque ele consegue trabalhar com a internet, consegue trabalhar de longe, consegue trabalhar a qualquer momento, entre aspas, né? Não é muito bem isso. Mas assim, hoje, por exemplo, eu não operei. Hoje eu fiquei bem tranquilo, dormi até mais tarde. Ontem eu já acordei mais cedo e já fui direto pro gráfico. Hoje não, hoje eu já tô aqui mais tranquilo, mais curtindo. Isso porque eu bati uma meta alta ontem. Então permite essa tranquilidade, essa serenidade, tá? Mas enfim, eu vou mostrar meu setup aqui pra vocês e vamos lá pro vídeo. Tá, novamente, né, eu acabei me perdendo no assunto. O tema do vídeo, ele foi escolhido por vocês. Então, por quem me assiste lá dentro do grupo do WhatsApp, eu mandei, né, pedi para que vocês mandassem perguntas e me mandaram perguntas. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta muito interessante, que eu acho muito importante, que foi feita lá dentro desse grupo. E logo em sequência, já que eu estou aqui viajando, eu gosto de fazer esses vídeos batendo papo, trocando ideia com vocês enquanto estou viajando, eu vou estar fazendo mais vídeos respondendo perguntas, tá legal? Então, vamos ali, eu vou mostrar para vocês o meu setup e a gente já volta. Bom pessoal, então tá aqui o setupzinho, eu trouxe para cá aqui as coisas mais básicas, né? Mouse, teclado, fonezinho tá ali. E o Note, eu acho que é a ferramenta mais crucial, então já tô com o TradingView aberto aqui. Inclusive, tava analisando o GBP-JPY hoje, ele poderia dar algum cenário aqui interessante pra gente, mas não deu nenhuma oportunidade, tá bom? Eu fiquei então no 0 a 0 hoje, como eu falei ontem, eu já tinha batido uma meta muito interessante, então não teria nenhum porquê arriscar hoje. Mas como eu tava falando, pessoal, eu acho que o Note é a principal ferramenta, né, pro cara que é trader, ou pro cara que trabalha com internet. Ele pode levar para qualquer lugar e fazer suas operações, ou fazer seus trabalhos ali, cara, de qualquer lugar do mundo, né, desde que tenha uma internet. Então isso é maravilhoso. Beleza, rapaziada. Então a pergunta que me foi feita foi a seguinte: Couto, como que eu consigo, sendo iniciante, construir meu próprio modelo e dominar o gráfico de fato? Essa pergunta é muito, muito séria, muito, muito importante. Todo trader de qualidade, todo trader que ganha dinheiro de fato no mercado, ele tem o seu próprio modelo. Ele domina aquilo que ele faz, de fato. Você pode ver, você pode perguntar alguma coisa para ele sobre o modelo dele, ele vai saber de letra aquela parada, aquela pergunta que você fez para ele. Inclusive, eu mesmo tenho o próprio modelo fractal. Eu sei responder qualquer pergunta sobre o meu modelo que você que sabe me fazer, eu vou saber te responder. Mas não é todo mundo que consegue, né, criar um modelo. Não é todo mundo que consegue fazer um modelo de fato do zero, entre aspas, né, com bases anteriores. Então eu recomendo, na verdade, que se você é um cara que está iniciando, você é intermediário até, e encontra muita dificuldade
inclusive dificuldade no âmbito emocional, no âmbito psicológico, acerca do mercado financeiro, a você fazer uma mentoria, a você fazer um curso de qualidade mesmo sobre isso aqui, beleza? Com algum profissional e com alguém que vai conseguir te explicar. Então não é sair comprando qualquer curso, sair comprando qualquer mentoria. E muita gente vai falar, eu já fiz não sei quantas mentorias, fiz não sei quantos cursos e não consegue fazer. Você provavelmente está fazendo um curso com alguém, uma mentoria com alguém que não consegue pegar o conhecimento que ele tem e transmitir para você, colocar na sua cabeça de maneira bem certinha, bem tranquila. Também tem esse detalhe. Então, se você puder fazer isso, é o melhor caminho a se seguir. E lá dentro, você se dedicar de fato ao estudo daquele modelo, junto àquele mentor, junto àquele curso, para você poder adquirir todo esse conhecimento. Que já é pré-estabelecido, que alguém já trouxe, que alguém já colocou e está disposto a ir te ajudar a adquirir, a entender de fato aquele modelo. Mas também tem gente que não consegue ou não quer adquirir uma mentoria, adquirir um curso, de fato, para poder ter essa ajuda. É o crucial, é o mais aconselhado, principalmente o cara que é iniciante, né, começou agora do nada, ele chega com muitas expectativas que são muito erradas acerca do trading. E ele vai acabar gerando, no meio desse processo, muitos hábitos ruins que poderiam ser evitados caso ele começasse com alguém de qualidade, caso ele começasse com algum mentor, fazendo um curso bom. Então, esse é o primeiro passo, a primeira etapa, beleza? Agora, tem gente que está afim de fato de desenvolver um modelo próprio, está afim mesmo de fato de desenvolver ali todas aquelas coisas, igual eu mesmo desenvolvi meu próprio modelo, que por mais seja baseado em outros modelos, eu não fiz uma mentoria com alguém específico, ali assim, né, um a um, para poder pegar o modelo, eu só copiei tudo. Não, se eu fizesse isso, estaria bom. Não tem problema nenhum, não está errado em você fazer isso. Se você é inteligente, você vai fazer isso. Isso você tem condição, claro. Eu, no caso, por que eu não fiz isso? Porque na época eu tinha 14, 15 anos, quando eu comecei a desenvolver o meu próprio modelo. Então, eu, com 14, 15 anos, não tinha 5 mil, 6 mil reais para dar de curso de mentoria, que era o que custava na época. Entendeu? Eu também não conhecia ninguém que estava disposto a me ajudar, sem cobrar um alto preço por isso. Então, eu tive que eu mesmo procurar na internet para desenvolver o meu próprio modelo. Isso me atrasou muito, Mas essa é a circunstância que eu estava colocado. O que eu não acho interessante é o cara que tem a condição de pagar, tem a condição de fazer a mentoria, fazer um curso, não fazer. Aí ele está errado. Porque ele pode fazer, ele tem a condição de tempo, ele tem a condição monetária para poder fazer a parada, mas ele não quer fazer. Quer ficar insistindo, como se isso aqui fosse um jogo. Como se ele fosse aprender uma profissão tão difícil por tentativa e erro. Isso aí o cara tá sendo tonto, ele tá sendo burro, desculpa falar se você se encaixa nesse tipo de padrão, mas eu tô respondendo a pergunta. Então esse é o princípio básico dessa pergunta, beleza? Aqui a gente já consegue matar ela, se você fizer ou não. Agora, se você insistir ainda em fazer um modelo, ou então em querer dominar o modelo de fato, isso aqui vai servir até para o cara que comprar também uma mentoria, comprar um curso, aplicar isso aqui que eu vou falar agora em sequência, tá? Essa é a parte mais importante, que é o tema central da pergunta. O que eu falei agora é tipo um epílogo, né? Só esclarecendo outras coisas. Mas o tema central, a parada principal dessa pergunta é como que eu faço para desenvolver um modelo e principalmente, muita gente não pensa nisso, mas como que eu faço para dominar um modelo de fato? Para poder pegar um modelo, por mais que seja simples ou complexo, ou do jeito que for, eu de fato dominar ele a fundo e saber responder todas as perguntas e não ficar com dúvidas acerca do meu próprio modelo. Bom, é o seguinte, isso aqui não tem muito segredo, não tem segredo, mas pode ser extremamente valioso para você parar de perder tempo. Que é o seguinte, o que funciona para mim e o que funciona para muita gente, tá? Inclusive para muita gente que eu já ensinei, é o seguinte, cara, o modelo ele vai vir para você de maneira natural, ele vai vir para você de maneira assim, meio que subconsciente, tá? Mas isso é induzido, né? Isso é induzido por meio dos estudos e por meio das revisões frequentes, tá? Então, o que é que mudou aí, virou a chave para mim e para muita gente? Foi o seguinte, até cá parou, tava um barulho aqui, parou. Foi o seguinte, estudar as paradas, de fato estudar mesmo, um conteúdo sério, um conteúdo aprofundado que funciona. Então, pegar uma metodologia, só uma metodologia apenas, focar em um conteúdo apenas
e seguir nesse único conteúdo apenas, estudar isso e anotar isso. Então, vir anotando todas as coisas que eu venho aprendendo e vendo isso no gráfico. E anotando. E colocando os exemplos gráficos e os exemplos escritos em um caderno, seja físico ou seja digital. E depois vir revisando esses próprios conteúdos, ao mesmo tempo em que eu aplicava isso numa conta demo, numa conta de demonstração, ou então num replay de mercado, ou fazendo backtesting. Aí esse modelo, ele acabou vindo surgir na minha mente de maneira gradativa, de maneira gradual, e de maneira que tudo se encaixasse e que tudo combinasse com a minha personalidade. Então, ou seja, durante todo esse processo eu incluí coisas que me agradavam, que agradavam a minha personalidade, que combinavam com o jeito que eu operava, no jeito que eu pensava, no jeito que eu sentia enquanto eu estava operando, de maneira, né, a ficar ali estudando e revendo todos esses conceitos, tá? E encaixando aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Isso tendo conhecimento. Desculpa pelos barulhos. Bom, rapaziada, desculpa pelos barulhos. Eu até me perdi no que eu estava falando, mas é isso mesmo, eu estava completando. Então aí, assim, fazendo essas coisas, o meu processo, né, de trade, meu modelo, ele foi surgindo inconscientemente, subconscientemente dentro da minha cabeça. Então eu olhava o gráfico e por eu já ter estudado, selecionado e estar sempre revisando aquelas coisas, eu já conseguia basicamente, subconscientemente, olhar o gráfico e identificar as coisas que eu estava aprendendo. E que eu estava revisando. E que eu estava incluindo dentro do meu modelo. Então assim foi nascendo, de dentro para fora, um modelo lucrativo. Um modelo de fato lucrativo. E depois que você estiver passando por essa etapa, que você estiver fazendo isso, agora que você sabe disso, né? É o seguinte, falta você encaixar essa parada em um plano de trading, né? E o plano de trading, o seu princípio basilar do plano de trading é que ele seja uma estratégia verdadeiramente lucrativa, então, ou seja, que tenha dados temporais, né, de ela funcionando ao longo de um grande período de tempo, e matemáticos para indicar a funcionabilidade dessa estratégia. E também que ela tem que ser repetível, né? Então ela tem que ser de fácil replicação, você conseguir aplicar ela todos os dias, todas as semanas, sem muita dificuldade, beleza? E claro, tem uma estatística positiva, matemática positiva, de que vai trazer um bom resultado no longo prazo, beleza? Cara, quando eu cumprir com isso tudo, aí sim você vai estar tendo um modelo que você vai estar construindo. E o que acontece? O modelo, ele não para, ele não é uma parada que você chega em um ponto e ele fica estático. Não, você sempre vai melhorando, você sempre vai crescendo no seu modelo conforme o tempo for passando. E conforme você for vivenciando experiências diferentes no mercado. Então, você fez um modelo agora, você fez entre aspas um modelo, você está ali participando ativamente da construção de um modelo, tá anotando, pá. Beleza. Começou a aplicar esse modelo agora, você está meio que passivamente ainda trabalhando na construção desse modelo. Porque agora você está no mercado, ou seja, você está lá em condições de preço real ali, de mercado real ao vivo, e você está vivenciando coisas, de acordo com o seu modelo, que vão gerar sabedoria para você, que vão gerar entendimento, que vão gerar cada vez mais clareza. E essas coisas você também vai anotar, você também vai escrever e trazer para dentro do seu modelo, a sua experiência, por meio do Trading Journal, por meio do diário de trading. Então isso é o que eu falo sobre o modelo, ele ir sempre se adaptando, o trading ser adaptativo, o trade ser de longo prazo. Justamente é sobre isso, beleza? E aí ao longo do tempo você vai ter o modelo base, o modelo base lá que você vai ter para você poder utilizar, e você vai gerando ali basicamente, né, novas experiências, novas sabedorias conforme o tempo vai passando. E pelo menos 3 meses é o tempo que a gente leva para poder se acostumar, para poder entender, interpretar de fato a utilização de um modelo, beleza? Para poder trazer isso de fato para o nosso dia a dia. Então a regra dos 90 dias é isso, beleza? Você no começo está estudando, revisando a fundo mesmo um conteúdo que você sabe que vai funcionar. Então, eu gosto de ICT. Pô, então você vai pegar um curso, uma mentoria, se possível, com alguém que te explique a ICT muito bem. E você vai estudar aquilo a fundo mesmo, e escrever as coisas, e revisar as paradas, e ver backtesting, e ficar olhando o gráfico, para você poder entrar na sua cabeça. Ou se você gosta de volume, footprint, aí você procura alguém que vai ensinar como footprint. Se você gosta de,
sei lá, trade institucional, você vai procurar institucional. Você gosta de análise macroeconômica, você vai procurar alguém que vai te ensinar macroeconomia. Ou não, também tudo bem, às vezes você pode estudar sozinho ainda, né? Mas sempre anotando, sempre revisando, para que esse modelo ele comece a internalizar, né, e entrar no seu subconsciente, beleza? E aí depois disso, você vai pegar essa experiência ali, que é mais basilar, que você construiu por meio dos estudos, por meio da revisão, e você vai colocar isso de maneira gráfica, para poder gerar, de maneira prática, perdão, ali no gráfico, para poder ir gerando entendimento e sabedoria ao longo do tempo. Principalmente por esse prazo de 90 dias. Aí, ao findar esse prazo de 90 dias, que deve ser feito em uma conta demonstrativa, né? Aí você vai poder julgar, de fato, esse modelo que você desenvolveu. E você vai ter dados suficientes para o trabalho, para poder estar trabalhando com isso ou não, caso não seja realmente aquilo que você queira. Perfeito? Então, é isso que é como gerar um modelo, como criar um modelo. Tá legal, pessoal? É muito importante, é básico a resposta, né? Poderia até ser intuitivo, mas eu sei que com tanta informação que a gente tem na internet, tanto de gente passando coisa para lá, coisa para cá, às vezes o cara não consegue focar em uma coisa só. Então o seu objetivo é focar nisso aqui que eu falei para você, em todos os passos, inclusive espero que você esteja anotando as coisas, e colocar isso em prática. Então, em trabalhar para colocar isso em prática. O que eu fiz foi, estudei muito, comecei a estudar bastante, e conforme eu ia estudando, eu ia aplicando essas paradas, eu ia aplicando esses conceitos, beleza? E anotando também essas minhas aplicações, esses resultados, perfeito? E aí desenvolvi e virou meu modelo fractal. Inclusive, o melhor modelo que eu poderia escolher para minha vida foi o modelo fractal, porque ele é um modelo meu, é um modelo que eu fiz, e é um modelo que eu amo, um modelo que eu tenho carinho. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês consigam também desenvolver um modelo próprio de vocês com essas dicas, ok? Sem ficar trocando muito. Então, pega esse vídeo aqui e leva para você, internaliza aí na sua mente, no seu coração, como um objetivo de vida, a partir de agora, de fazer as coisas que eu falei nesse vídeo. Tá legal, pessoal? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo.